Seja bem-vindo à AFIA GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou o editor-chefe aqui da AFIA GO Papers, e hoje eu tô com uma convidada muito mais do que especial. Doutora Patrícia Rossi, seja super bem-vinda. É um prazer muito grande aí poder tá conversando contigo. Acho que a gente tem aí um caminho bem bacana, né? Bem bonito aí, desde a residência. Gente, a Patrícia foi minha residente. Na verdade, antes de ser minha residente, ela foi minha aluna Medcel. Hoje é ginecologista, é obstetra, especialista em endoscopia ginecológica. Então, assim, é uma grande honra poder estar conversando contigo, né? Para a gente poder falar sobre um tema super importante que é a cirurgia ginecológica. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês, aqui com o Jader, que foi meu professor. Antes de eu conhecer ele ao vivo, depois foi meu preceptor, uma grande inspiração sempre. Então, estar aqui é um privilégio. Obrigada pelo convite e vamos lá, vamos nessa conversa aí. Muito bem, então, hoje a gente vai conversar sobre cirurgia ginecológica, né, que eu sei que é um tema que ninguém melhor do que você, né, Paty, para conversar. Gosto pouco. A Paty, gente, assim, a Patrícia, ela era, assim, ó, extremamente cirúrgica, desde o R1 dela, ela já ia, né, acompanhar a gente até fora, né, do ambiente da residência, porque ela tinha muito interesse sempre em cirurgia, entender como é que funciona. Então, acho que definitivamente é a pessoa ideal para a gente conversar sobre cirurgia ginecológica. Sim, vamos lá. Então, Patrícia, quais são as possibilidades que a gente tem dentro do campo, né, da cirurgia ginecológica? Se a gente for pensar assim, né, na cirurgia, quais são as possibilidades, se a gente for abrir todo o leque, né, da cirurgia, das cirurgias ginecológicas, quais são as possibilidades que a gente tem atualmente? Atualmente, a cirurgia ginecológica ela ganhou muito espaço, e ainda bem, porque é uma área que é muito resolutiva, ela trata diretamente da saúde feminina. Então, a gente tem desde cirurgias, procedimentos estéticos, que hoje se fala muito, né, de cirurgias que são mais corretivas, até cirurgias de doença. Então, a gente está falando de úteros volumosos, de mioma, pacientes com dor crônica, a gente entra na endometriose. Então, a gente tem toda essa ampla gama de possibilidade da gente conseguir atuar. A gente tem, então, desde o assoalho pélvico, então, as distopias genitais, a gente consegue também, a cirurgia ginecológica, ela tá ali para ajudar essas pacientes. A gente tem procedimentos pequenos e resolutivos, como a histeroscopia. A gente tem a própria endoscopia ginecológica, que daí eu vou fazer puxar pro meu lado, que são cirurgias que a paciente tem alta muito rápido e consegue também ser resolutiva de doenças que antes só se falava em cirurgias laparotômicas, agora a gente fala de endoscopia ginecológica, e até dentro da endoscopia ginecológica a gente tem endometriose, a gente tem as doenças benignas, a gente tem as cirurgias para esterilização, então as pacientes que já desejam a contracepção definitiva, a gente também tem essa possibilidade, e tem a cirurgia, a parte oncológica, então a gente está falando desde procedimentos benignos até procedimentos mais complexos como a oncológica, e além da mastologia, né? Nossa querida mastologia. A gente tem, na verdade, eu sempre digo que a mastologia também, né, é mais um outro braço, né, da cirurgia ginecológica. Então, é um campo bem amplo, né, que a gente tem. Então, desde o trato reprodutor até as cirurgias mastológicas, né? Exatamente. Seja para tratamento de patologias benignas, quanto para tratamento de câncer de mama. Isso. E em relação à formação, né? Se a gente for falar sobre a formação do cirurgião ginecológico, quando a gente fala, na verdade, né? Até o pessoal brinca, né? Faz meme. Eu sempre digo que a gente entra muito nessa zoação aí do meio médico, né? O clínico diz que o GO, ele... O cirurgião diz assim que o GO opera que nem clínico, né? E o clínico diz que o GO clinica que nem cirurgião. Eu digo que, na verdade, essa é uma briga deles, né? Entre clínico e cirurgião, e eles querem meter a gente no meio, né? Sim, exato. Mas é uma briga deles, a gente não tem nada a ver. A gente opera que nem GO e a gente clinica que nem GO. Mas tem uma questão em relação à formação, que geralmente as áreas cirúrgicas precisam ter como pré-requisito a cirurgia geral, né? E a gente, na GO, a gente não tem esse pré-requisito, que é a cirurgia geral.
Tu acha que seria uma coisa importante, assim, a gente ter esse pré-requisito? Quais seriam as coisas em relação à formação, né, que deixariam, na verdade, o cirurgião ginecológico mais completo? O que eu não acredito que a cirurgia geral tem que entrar como pré-requisito para cirurgião ginecológico. O que eu vejo que tem uma grande falha na formação mesmo, que falta ter cadeira de técnica cirúrgica mesmo. Então, nó, fio, anatomia, não posso generalizar, não são todas as residências que não abordam isso, mas muitas residências de ginecologia e obstetrícia, as cirurgias estão no meio do cronograma e não tem uma área específica de técnica cirúrgica. Eu acredito que se a gente conseguir abordar mais isso na formação mesmo, na especialização, acho que a gente conseguiria ter um avanço muito importante, porque o que a gente vê hoje na prática, quem opera são pessoas que buscaram, fora da residência, justamente essas bases, esses preceitos que todo cirurgião precisa saber. Todo cirurgião precisa saber anatomia. Todo cirurgião precisa saber qual fio ele vai usar em qual situação, qual tipo de nó ele vai usar em cada fio. Então, essas particularidades eu acho que é bem importante. Então, não uma residência disso, né, um pré-requisito todo, porque a residência ela consegue abordar. Mas para ficar um pouco mais técnico, eu acredito que isso seja muito importante. E isso faz falta mesmo, né, na residência. Agora, te ouvindo falar, eu me lembro quando eu era residente, né, que a gente já entra ali direto, né. Eu lembro que eu comecei na obstetrícia, já caí direto nos plantões, assim. Não, vamos lá, tem que fazer cesárea, né, e aí eu lembro que, assim, eu dava os nós, às vezes, eu me lembro que o primeiro nó que eu dei, eu empurrei o nó com o dedão. E aí eu lembro que a preceptora disse, mas que feio! Não, é com o indicador, não é com o dedão, né? Sim. Porque justamente falta isso, né? A gente às vezes vai aprendendo porque a gente busca, bem isso que tu disse, né? Mas assim, faz falta isso, né? De qual fio que se usa, né? Qual que é o tipo de nó que a gente vai usar, né? Como é que a aponeurose, né? Às vezes tem gente que vai lá e vai de tesoura, né? Na aponeurose. Não, dá pra gente abrir com o cautério, né? Fica mais bonito. Então, assim, essas coisas, essas pequenas nuances, assim, elas fazem falta, né? Na formação. Eu acho que se tivesse realmente, né, uma cadeira de técnica cirúrgica, né? De estudo de fio, estudo de tipo de sutura, definitivamente ia fazer diferença. Com certeza, e são essas as diferenças que vão fazer, assim, o diferencial lá na frente quando a gente tá operando, quando a gente tá aprendendo a operar. Então, anatomia, muita anatomia, porque às vezes quando entra na residência, a primeira cirurgia que vai fazer é uma cesárea, é a primeira laparotomia de um ginecologista, a maioria das vezes, né? Então, às vezes, o primeiro dia do R1 já tem uma cesariana, então, né, tem todos os passos, todas as técnicas corretas. Então, eu acredito que isso seja fundamental. Muito mais do que, ter que fazer os anos, né, de cirurgia geral para fazer. Não, mas incluir isso na formação faria muita diferença. E treinamento também eu acho que é uma coisa importante, né? A gente tentar treinar de outras formas, né? A própria técnica, né? Eu acho que faz diferença. Eu me lembro que para treinar o nó, me sugeriram uma coisa que eu achei fantástica, e eu fazia isso quando eu era residente, que era dar o nó dentro da latinha de Nescau. Então, eu peguei uma latinha de Nescau. Essa eu gostei. Sabe? Me disseram assim, não, coloca ali, faz o ponto dentro da latinha de Nescau, né? Porque uma coisa é a gente dar o nó quando a gente tem bastante campo, bastante espaço, né? Tenta empurrar o teu nó, né, com o dedo indicador lá dentro, no fundo da lata. E aí eu me lembro que eu fazia isso em casa. Muito bom. E ali sabe, assim, a gente... fora, né, a gente pode usar, né, a imaginação para tentar aprender, né, de outros jeitos, né? Com certeza, e hoje a gente tem muito simulador, a gente tem muito curso que aproveitam, tem manequim, tem tecidos artificiais que simulam muito bem a pele, os outros tecidos, então até a diferença de tecido, como é que pega aquele tecido, qual pinça que usa, e os moldes, os modelos, hoje em dia estão muito avançados, então, e treinar, e isso pode treinar, é muito melhor treinar in vitro do que em vivo. Exato. Então, esses modelos estão aí justamente para isso, e até para te deixar mais
mais seguro na hora que tá executando um procedimento, né? Então, os modelos e treino. Cirurgia é treino, e quando achar que tá muito, ainda falta muito mais. Então, é treino. Eu lembro que em casa também, eu acho que todo puxador de casa tinha um fio que eu ficava lá treinando os nozinhos. Isso fiz muito e faço ainda. Se me der 2 fiozinhos aqui, eu vou estar aqui fazendo nó. Então, isso é muito importante, né? E são coisas que a gente, às vezes, vai aprendendo, né? Porque a gente busca fora, mas que fariam muita diferença se tivesse, né? Alguém que... Enfim, uma cadeira, na verdade, né? Com uma pessoa que definitivamente explicasse isso. Eu acho que isso faria toda a diferença, né? Dar o nó para o nó não correr, né? Às vezes com o Vicryl, tem gente que às vezes dá os 3 nós todos para o mesmo lado, né? Não, o primeiro dá para um lado e o segundo dá no outro lado, para o nó não correr, né? Exato. Então, às vezes são pequenas coisas que a gente vai aprendendo com a vida, mas que faria diferença se tivesse isso durante a formação. Com certeza. E outra coisa, né, Patrícia, que eu acho que é super importante é a gente lembrar da questão do pós-operatório, do pré e do pós-operatório, né? Também é outra coisa que é super importante, né? Não só a técnica cirúrgica, mas o pré e o pós-operatório. Que muitas vezes se vê na cadeira de cirurgia, quando a gente passa na faculdade, mas depois na residência, né? Na residência de GO não tem isso, né? Pô, e a paciente é diabética, a paciente é anticoagulada, né? Como é que faz isso? Isso também são pré-requisitos que fariam diferença, né? Se tivesse uma abordagem mais próxima em relação a isso. Né? Com certeza, e até para saber o que a gente vai esperar de um pós-operatório, né? Pré-operatório, né? Tem toda essa preparação, medicação que suspende, avaliação clínica, quando pedir, quando não pedir, quando reserva UTI, são coisas que às vezes parece tão simples e que faz, né, no dia a dia, isso às vezes trava tudo. E o pós-operatório, então esse abdômen que eu acabei de operar, ele tá bom? Essa dor que a paciente está sentindo, até que ponto eu devo me preocupar ou é o esperado para o pós-operatório? Esse tipo de prática é muito importante, até para a gente não tratar de menos e nem de mais a paciente, né? Então, o ilho, eu vou esperar um ilho pós-operatório? Eu mexi um monte na barriga da paciente, ela vai ter ilho, ela pode ter, quais são os fatores de risco? Fiz uma videolaparoscopia, e isso me aconteceu algumas vezes. Cheguei lá, a paciente com uma dor no ombro, gritando, achando, nossa, dor no ombro, ela infartou. Não, a gente tem que saber que o próprio gás da cirurgia vai irritar, que vai ter essa dor referida no ombro. Então, isso é prática, isso realmente, né, precisava ter um maior direcionamento para a gente conseguir o pré e o pós-operatório, porque no final quem vai ser beneficiada é a paciente, né? Muito bom. Acho que são coisas que realmente vale a pena a gente refletir, assim, né? E para a gente melhorar também, né? A gente que trabalha em programa de residência médica, né? É importante a gente trazer isso também, né? Porque são coisas que só vão trazer melhorias aí, né? Para a formação. E acho que as pacientes ganham, né? Os profissionais ganham. E a especialidade, né? Na verdade, como se, né? Acaba ganhando muito. Muito bom. Com certeza. Em relação à curva de aprendizado, se a gente for falar sobre curva de aprendizado, né, nas cirurgias ginecológicas, como é que costuma ser a evolução, né, da curva de aprendizado? Tudo que é técnica cirúrgica tem uma curva, né? A gente fala muito isso, né? Tem coisas que a curva de aprendizado é super rápida, tem outras que demora bastante. Como que é a curva de aprendizado nas cirurgias ginecológicas, se a gente fosse até usar algumas aí como exemplo?